Estamos juntos mais uma vez para estudarmos as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje iniciando um novo trimestre e quero lembrar você da importância de você adquirir a sua revista, né? Não custa nada, você só tem que clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e acessar a página da Convenção Batista Fluminense e baixar a sua revista Palavra e Vida, Carta aos Gálatas. Nós estaremos estudando esse trimestre a Carta aos Gálatas. Nós estivemos estudando no último trimestre, no primeiro trimestre desse ano, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos e nós estudamos a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo e as igrejas, e falamos a respeito de algumas igrejas que o apóstolo Paulo fundou, né? E as igrejas da Galácia, da região da Galácia, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E nesse trimestre nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo a essas igrejas dessa região da Galácia. O apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas durante o seu ministério, porque ele não podia estar em todo o tempo presente em todas as igrejas, e a partir de relatórios que lhes eram feitos a respeito destas igrejas, o apóstolo Paulo, ele escrevia, apesar de suas lutas, ele escrevia para essas igrejas, dando a elas orientações, exortando-as, ensinando-as e doutrinando-as, ainda que à distância, por não poder estar fisicamente presente em todas elas. Então, nesse trimestre, nós vamos especificamente estudar a carta aos Gálatas, ou seja, aos moradores ali da região da Galácia, né? Não Galícia, Galácia, e ver assim por que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, qual foi o objetivo dele em escrever essas cartas e o que significava para ele escrever essas cartas nesse momento específico, né? Qual o conteúdo dessas cartas e por que ele estava escrevendo essas cartas para esse povo que ele já tinha alcançado para Jesus e que ele já tinha deixado liderança para dar continuidade ao trabalho ali naquelas igrejas. Por que nesse momento o apóstolo Paulo então precisa escrever essas cartas a essas igrejas? Então nós vamos estudar a primeira lição, são saudação e advertência inicial. A princípio, essas cartas elas visavam legislar, né? Na verdade não legislar, mas dirimir diferenças e divergências doutrinárias. Nessa vez, o apóstolo Paulo não estava, no caso destas igrejas, ele não estava, dessa específica, ele não estava lutando contra uma influência de fora, ele estava lutando contra uma questão interna da igreja. E assim, é muito sofrível para o apóstolo Paulo ter que exortar uma igreja que ele ama, mas que tão rapidamente se desviou do foco do Evangelho e, ao mesmo tempo, ela se dividiu em discussões infrutíferas que tiravam o foco da Igreja de Jesus do seu cerne, que era exatamente o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma dificuldade grande, queridos, com relação ao seu ministério como apóstolo. O apostolado do apóstolo Paulo é um apostolado da mesma intensidade, da mesma autoridade dos demais apóstolos escolhidos por Jesus durante o seu ministério terreno.
Embora o apóstolo Paulo não tenha sido escolhido durante o ministério terreno de Jesus, ou seja, na presença de Jesus como os outros discípulos, o apóstolo Paulo recebeu o seu chamado do próprio Jesus. E ele está incluído no escopo daqueles 12 apóstolos chamados apóstolos de Cristo. Tá? Ele é um dos 12. Obviamente, pelo fato de ele não ter sido chamado por Jesus ainda em vida, muitas das vezes, líderes de oposição, de pessoas que tinham o intuito de doutrinar a igreja de uma forma diferente daquela do Evangelho, eles procuravam sempre contestar a autoridade apostólica de Paulo. Né? Eles queriam invalidar a autoridade apostólica de Paulo para que a igreja desse ouvido a eles e eles pudessem implantar a doutrina que eles queriam na igreja. Então eles começavam a contestar. A primeira coisa que eles contestavam era o chamado de Paulo, era a autoridade apostolar dele para descredibilizar a sua palavra, a sua pregação sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja que ele alcançou Jesus para Jesus Cristo. Então, essa carta é uma carta unida, assim como a carta aos Coríntios, é uma carta doída, uma carta de dor, porque aqueles que ele amou, aqueles que ele cativou, aqueles que ele alcançou para Jesus, e no amor de Cristo os trouxe para a graça, através da ação do Espírito Santo nas suas vidas, eram estes que agora estavam duvidando da sua integridade pastoral, da sua integridade apostólica. Então, aquilo ali era um momento de muita tristeza. E quando um líder ele precisa ficar constantemente lembrando a igreja de que o seu chamado foi feito pelo Senhor, de que a sua autoridade está no chamado do Senhor, isso é algo muito sofrível, muito dolorido para o líder. Então, o apóstolo não escreve aquela carta com alegria, mas escreve na obrigação que tem com Jesus de discipular, de ensinar, de exortar, de cuidar e orientar a sua igreja. Então, Paulo vai fazer isso. Né? Ele fundou várias igrejas, né? E continuou orientando essas igrejas. Mas, como vimos, ele não podia estar presente em todas elas. E, por fato de ele não podia estar presente, ele escreveu cartas direcionadas. Essa de Gálatas, especificamente, ela foi escrita por volta de 50 depois de Cristo, né? E foi direcionada às igrejas cristãs ali na Ásia Menor, na região da Galácia. Tá? E Paulo, ele aborda o quê? Ele aborda as tribulações que estão sendo enfrentadas pelos crentes, principalmente em questão de direitos sociais e raciais. Como a gente viu nas últimas lições, houve uma grande para os judeus de aceitar os gentios como povo de Deus. Além disso, a liderança judaica entendia que para eles serem servos de Deus, povo de Deus, eles teriam que se submeter à lei mosaica quanto à alimentação, quanto à circuncisão. E isso fez o quê? Surgiu um grupo de mestres que pressionava os gentios a adotarem essas práticas, a se circuncidarem, a não comerem as comidas que, segundo a lei de Moisés, são impuras. Né? Isso aí a gente viu lá, quando a gente estava estudando na Igreja dos Apóstolos, a gente viu a questão de Pedro, né? Que Jesus dá a ele uma visão e traz a ele coisas no lençol que ele julga impura, e a palavra de Jesus para ele é: você julga impuro aquilo que eu purifiquei. Então, Jesus estava trabalhando Pedro
para o ministério gentio. E Pedro, então, lá na igreja de Jerusalém, juntamente com Tiago, ele defende o apóstolo Paulo, defende a posição do apóstolo Paulo, que é que no entendimento do apóstolo Paulo, obrigar os gentios a seguir as tradições judaicas e a lei mosaica significava se desviar do foco do próprio evangelho, do próprio embrião, da própria origem cristã, a origem do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalha dessa forma, né? Ele combateu isso, ele combateu essa distorção, afirmando que abandonar o evangelho equivale a perder a essência do cristianismo. Então, o evangelho não é um conjunto de regras impostas para que a pessoa cumpra. Os princípios cristãos, eles devem ser defendidos, devem ser vividos e sentidos. Então, a lei de Deus está no coração daquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Então, o foco não é a lei mosaica, mas a lei de Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se manifesta, né? Inicia sua carta, como de costume, apresentando uma saudação. E aí ele esclarece para a comunidade que o termo apóstolo, no sentido de enviado, não se limita apenas ao fundador da igreja, mas valida também o seu ofício de apóstolo de Jesus, de pregador do evangelho, de plantador de igreja. Então, a primeira coisa que Paulo faz é defender o seu chamado, defender o seu apostolado. Porque tudo que o líder faz, tudo que o pastor faz pela igreja, toda a palavra que ele prega, tudo aquilo que ele orienta a igreja, ele está baseado no chamado. Você contestar o chamado do pastor é invalidar o seu ministério. É algo grave, é algo muito sério. Então, Jesus chamou, Jesus capacitou, Jesus direcionou, e a igreja vai contestar aquilo que Jesus determinou, aquilo que Jesus preparou, aquilo que Jesus colocou para ser hoje. Então, ele vem defender o seu ministério. O ministério de Paulo era obra do mesmo Deus que ressuscitou Jesus. A sua mensagem principal era: Cristo está vivo e recebeu todo o poder dos céus. Todo o poder dos céus. Então, o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu ministério, ele está defendendo a sua posição. Isso é algo sofrível. Isso é algo muito triste, algo muito dolorido para o líder. Tem que defender o seu chamado, tem que explicar constantemente à igreja de Jesus que ele foi chamado por Deus para exercer o ministério, para atender as necessidades da igreja, para pregar o evangelho, para exortar o povo, para ensinar o povo constantemente. É algo muito dolorido, algo muito cansativo. O apóstolo Paulo deveria fazer isso muitas vezes. Nos versículos seguintes, Paulo afirma que não está sozinho. Por quê? Porque ele tinha outros irmãos. Paulo não tinha um ministério egoísta baseado apenas na sua pessoa. Paulo preparava outros para darem continuidade ao seu trabalho, para ajudá-lo a desenvolver o seu trabalho. Paulo não era alguém que guardava o seu conhecimento e o seu ensino para si, mas que investia na igreja de Jesus, levava ao nome de Jesus as pessoas, fazia com que a igreja se desenvolvesse e tinha líderes. Por quê? Porque o ministério não pode ser desenvolvido sem ajuda mútua, companheirismo, presença e apoio são fundamentais para o sucesso de qualquer ministério. Nenhum líder conclui o seu ministério sozinho.
ele precisa sempre estar com alguém, desenvolvendo um trabalho. A obra do ministério não é obra para um homem só, é para o povo de Deus. E Jesus foi o grande exemplo ao compartilhar o caminho da graça com seus discípulos. Ele trouxe os seus discípulos para viverem com ele, para que, quando ele se fosse, esses discípulos pudessem dar continuidade ao ministério iniciado por ele. A graça e paz em Cristo. A saudação de Paulo, ela é notável por ser um tripé teológico, que fala sobre graça, sobre paz e sobre Deus. A saudação é enriquecida com a graça, que destaca a importância da mensagem cristã. A salvação e a reconciliação com Deus são alcançadas pela graça, não por méritos ou obras. A graça é o pilar fundamental da sua fé. A graça é o pilar fundamental da sua fé, porque não fosse a graça de Cristo, não fosse Cristo ter vindo, não fosse Cristo ter morrido na cruz, não fosse Cristo ter ressuscitado, não haveria salvação para nós. Então, como se prega a salvação em Cristo, a graça do Senhor é o pilar fundamental da igreja, algo que estava sendo contestado, algo que estava se tentando substituir pela lei mosaica. Então, o apóstolo Paulo enfatiza a questão da graça. A graça, ela é o motivo pelo qual nós fomos salvos, é o motivo pelo qual a igreja de Jesus existe, é para proclamar essa graça. E aí Paulo também fala da paz, essa relação de paz, essa relação de paz não é uma paz temporal, não é uma paz temporária, não é uma paz superficial, mas é uma paz que é uma relação pessoal íntima com o Criador, uma relação de paz com o Criador, uma relação pacífica, restaurada com o nosso Criador, com o Pai Eterno. E ele deseja essa paz para todos, mostrando que ela vem tanto de Deus, o Pai, quanto de Jesus Cristo. A verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus, possibilitada pela obra de Cristo. Ou seja, sem Jesus, nós não poderíamos estar na presença de Deus, nós não poderíamos conviver com o Senhor, nós não poderíamos ter uma vida eterna com Deus em Cristo. A graça nos proporcionou isso. E a nossa paz com Deus, ela vem dessa graça, manifesta através da pessoa de Jesus Cristo. Então, ele enfatiza a graça e a paz de nosso Senhor, de Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai tratar também da relação do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade que ela estava vivendo divisões e contendas, não poderia esquecer que o corpo de Cristo, ou família, era a principal marca da igreja. Quando há dissensão, quando há divisão, o que acontece? A igreja se descaracteriza. A igreja de Jesus, ela é conhecida pelo paz, pelo amor ao próximo, pela convivência mútua, pela preocupação de uns com os outros, pelo cuidado de uns com os outros. Quanto à igreja, ela está envolta a discussão, envolta a brigas pessoais, de ego, de divergência, de entendimento, a igreja se descaracteriza, ou seja, ela deixa de ser igreja como a gente vive, porque ela rompe os laços mais próximos, mais estreitos uns com os outros, tornando assim a convivência inviável. E quando a convivência da igreja é inviável, é como se o corpo de Jesus fosse mutilado. Então, não pode, a igreja de Jesus ela não pode estar longe, estar dividida, estar em crise, estar brigando. Paulo faz menção à mensagem que ele prega como apóstolo de Jesus Cristo. Cristo crucificado, que deu seu martírio de forma voluntária. Ele não foi entregue ou persuadido por ninguém. Jesus se entregou por amor. Paulo vai repetir isso em praticamente todas as suas cartas.
Jesus ele se entregou por amor. Ninguém o persuadiu. Ele fala isso lá no Evangelho de Jesus, ninguém o levou a fazer, mas ele fez por amor, porque nós necessitávamos, nós não tínhamos como nos salvar, nós não tínhamos como nos colocar na presença de Deus. Então Jesus voluntariamente fez isso por amor a nós. Então nós não podemos desprezar esse amor. A entrega de Jesus ela teve como objetivo maior nos livrar desse mundo, quer dizer, essas raízes do mundo, da questão material, desenvolver uma vida com Jesus e manter essa paz com Deus. Jesus veio para a liberdade do pecado, porque o mundo estava maligno, então Jesus veio nos livrar desse mal. Não é? Ele se entregou por nossos pecados de forma voluntária, com o objetivo de nos livrar dele. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer pouco caso disso. A mensagem de Paulo não era dizer que Jesus Cristo morreu para nos fazer felizes e resolver os nossos problemas, como a gente vê muito hoje em dia, né? Ele veio nos libertar, nos arrancar do mal, nos libertar do mal. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo veio confirmar e aplicar a obra através do céu. Tá? Essa é a razão pela qual nós podemos desfrutar da vida em liberdade, desarraigar do mundo presente, do presente século, através do seu ato de amor, da sua morte e da sua ressurreição, enfatizando a sua graça. Concluindo, podemos perceber algumas lições. Quais as lições? Quais os aprendizados? Primeiro, Paulo foi constituído apóstolo chamado direto por Jesus, ou seja, apesar de esse chamado ter sido feito após a ressurreição de Jesus e não junto com os outros, ele é extremamente falho e tem a mesma idade do chamado pelos outros apóstolos que foram chamados durante o ministério terreno de Jesus. Porque Paulo foi chamado também pelo próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que o chamou. Foi o próprio Jesus que o resgatou. Então, a primeira lição que a gente tira é que o apóstolo de Paulo, ele foi chamado direto por Jesus Cristo ressurreto. A segunda lição é que a morte de Jesus foi um ato voluntário, não foi imposta, não foi fabricada, não foi obrigada, foi um ato voluntário. Ninguém fez com que Jesus se entregasse. Ele se entregou com o objetivo de nos livrar deste mundo mal, nos trazer o quê? A paz com Deus. Ou seja, foi um ato de amor, pagando o preço na cruz pelos nossos pecados. A salvação de Cristo através da cruz é o verdadeiro livramento deste mundo tenebroso para o mundo vindouro. Ou seja, através desse ato de amor de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, é que nós alcançamos a sua graça e podemos estar em paz com Deus, em paz na nossa relação com Deus e vivemos sob a direção do Espírito Santo para que nós possamos usufruir já neste tempo da graça manifesta por Jesus na cruz do Calvário. Nós estaremos eternamente com Deus, mas hoje, neste momento, nós que fomos salvos em Cristo, que pela fé alcançamos a sua graça, nós já desfrutamos da alegria da comunhão com o Senhor Jesus e já vivemos debaixo da misericórdia e do amor de Deus. Então, nós entendemos aí que o apóstolo Paulo ele entra em defesa do Evangelho, ele novamente, exaustivamente, custosamente, sofridamente, ele fala novamente do seu chamado, ele defende o seu chamado, ele reafirma que a salvação é por meio de Jesus, não pela imposição da lei, mas pela graça de Jesus na cruz do Calvário. Que esta graça nos traz paz com Deus
e a condição de estar na sua presença. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma semana abençoada. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.